Salve, salve, colecionadores de cédulas e moedas do Brasil e do mundo. Eu sou Fernando Ganin do programa Vivendo a História e hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo para a segunda metade da década de 80. Isso mesmo, nós estamos aí em 1986, um período de redemocratização do Brasil. Tinha recentemente terminado o regime militar, no qual figurou como dinheiro principal, aí, como padrão monetário principal, o cruzeiro, boa parte do período de regime militar, o cruzeiro de 70, que foi o dinheiro que circulou. A exceção lá dos primeiros anos, onde nós tivemos o padrão cruzeiro novo, os demais 16 anos, 15, 16 anos, rodou o período de cruzeiro de 70. Então, Brasil redemocratizado, nós temos um novo padrão monetário, nós estamos falando aí do padrão cruzado. Hoje nós vamos te apresentar o padrão cruzado. Nós já tivemos algumas moedas no Brasil no século XIX, que são conhecidos como a série dos cruzados, e agora um nome forte aí, retornando na década de 80 para o nosso dinheiro. Infelizmente, a inflação naquele período muito alta, durou pouco tempo a sua emissão, apenas 3 anos, de 86 a 88. Eu nasci em 1988, apesar de não lembrar, quando eu nasci o dinheiro se chamava cruzado. Vamos juntos comigo nessa viagem hoje, que eu vou te mostrar alguns detalhes interessantes desse padrão monetário. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar aqui do padrão cruzado. Nós estamos aqui já chegando no finalzinho do catálogo. Observa que a cor aqui já é um tom de laranja puxado para o salmão, já diz diferenciando do padrão cruzeiro de 70. E aqui no padrão cruzado nós temos algumas observações interessantes. O primeiro é que houve o reaproveitamento daquele terceiro tipo de cédulas de cruzeiro. Tá vendo aqui? Houve o reaproveitamento delas com carimbo. Ó. Como tradicionalmente nós cortamos os 3 zeros, os 10 mil cruzeiros viraram 10 cruzados. Então isso aconteceu naquelas cédulas do terceiro tipo do padrão cruzeiro de 70, que é a cédula de 10 mil, que é a cédula de 50 mil e que é a cédula de 100 mil, que se tornaram respectivamente 10, 50 e 100 cruzados. Então aqui nesse primeiro tipo de cruzado, vale a pena a gente destacar que aqui nessa cédula de 100 mil, que virou 100 cruzados, eram para todas terem sido carimbadas da série 4348, tá vendo aqui, ó? Da faixa de série 4348 a 6209, era para todas terem circulado com carimbo. Ocorre que a série 6015 não foi carimbada. Olha para você ver, nós saímos de uma cédula comum para uma cédula R2, de raridade grande. Uma diferença de preço de R$ 70 para R$ 11.500. Você já pensou? Às vezes você está com uma cédula dessa de 100 mil cruzeiros, ela vai estar sem o carimbo, você vai achar que ela é uma cédula que circulou como cruzeiro. Quando, na verdade, as cédulas que circularam como cruzeiro, a gente vai chegar nela aqui, eu vou te mostrar ela, olha aqui para você ver. Ó. Foi da série 1 à série 4347. Sem carimbo, circulou como cruzeiro. Eventualmente você pode ter uma aí na sua mão, não é algo comum, é algo raro, especialmente raro porque ninguém olha. A maioria das pessoas não se importa com isso aqui, até por ser uma cédula assim, de um padrão recente, As pessoas falam, não tem nada difícil não. Tá aqui, ó. Série 6015 sem carimbo, R$ 11.500 flor de estampa. Aqui é uma das poucas séries desse padrão de cruzado que tem um preço que alcança esse vulto. Daí em seguida, houve o reaproveitamento. Olha aqui, eu vou botar do alto para você entender. Houve o reaproveitamento das cédulas, tá vendo? Cédulas aproveitadas do padrão cruzeiro, com a superimpressão
com carimbo de 10 cruzados. Aqui nós já tivemos cédulas de cruzados sem superimpressão, porém observa que é o mesmo layout. Você está vendo? Aquela inovação do terceiro tipo do cruzeiro, nós mantemos ela aqui. O padrão cruzado começou com o mesmo sistemático. O que muda é que agora o 10 cruzados está aqui. Ó. Não é 10 mil, é só 10 e não é cruzeiro, é cruzado. Essa cédula de 10 ela tem uma série dela, cujo módulo é maior. Observa que a altura dela é 74 nas duas, mas a largura, o comprimento dela aí, ó, é 154 padrão, e na série 553 existe o módulo maior com 163 milímetros. O preço também é bastante diferente, não chega a ser uma cédula rara, mas é uma cédula bem mais difícil de você encontrar do que as tradicionais. Observa que a mesma coisa em relação à arte, né, ao desenho, se manteve na cédula de 50 e de 100. Houve um reaproveitamento do desenho, não das cédulas, do desenho. E aí alterou o padrão aqui para baixo. Tá vendo aí? Em seguida, manteve-se a mesma característica da cédula, né? Observa para você ver, ó, que legal. Colocou na frente aqui a figura, o retrato de Heitor Villa-Lobos, né? E aqui no fundo colocou ele maestrando, né? Colocou ele lá no meio do trabalho. Aqui Machado de Assis, na frente uma dica de quem que era, e atrás uma figura relacionada a ele, no caso aqui a Academia Brasileira de Letras, né? Aliás, a Academia Brasileira de Letras, o emblema dela tá aqui, ó, à esquerda. Na traseira aqui é a Rua 1º de Março, no Rio de Janeiro. Vamos aqui, antiga Rua Direita. Saiu também a de 5 mil cruzados. A gente tem nessa cédula aqui Cândido Portinari. À esquerda uma gravura do painel de Tiradentes. E atrás Cândido Portinari trabalhando com o painel das Baianas. Olha aí para você ver. E por último a cédula de 10 mil cruzados. Aqui a gente tem na frente dela Carlos Chagas. A gente tem o desenho aí do Trypanosoma cruzi, né, o barbeiro. Tá aqui responsável pela doença de Chagas, né? A doença leva esse nome por conta de Carlos Chagas. E atrás, Carlos Chagas trabalhando. Olha aí para você ver que beleza. Então aqui no padrão cruzado, nós encerramos com a de 10 mil. Observa que a inflação aqui também não era brincadeira. No mesmo tempo que você tinha uma cédula de 10 cruzados na carteira, você também tinha uma cédula de 10 mil cruzados na carteira. Já pensou que loucura você rodar aí com a cédula de 10 mil na carteira? Aquela de 10 não valia nada. É igual a gente vê aquelas imagens aí da Venezuela, que o cara tem que levar um carrinho de mão para comprar pão. É uma coisa que era parecida com isso. Guardadas, resguardadas as proporções, né? Então o que é importante se lembrar do padrão cruzado? Houve cédulas com reaproveitamento de cédulas, onde houve a superimpressão. E houve cédulas com reaproveitamento de desenho, onde se trocaram as escritas, mas o desenho é o mesmo. Tá vendo? Então, no padrão cruzado, lembrar que existem algumas que estão sem carimbo dentro da faixa, cujo valor é mais elevado, e algumas cujo módulo é maior. Basicamente, essas são as dicas que nós temos na apresentação do padrão cruzado. Qualquer dúvida que você tenha, escreva pra gente. No mais, fique com Deus e um forte abraço.